creio que antes das estrelas estarem firmadas nos céus, lá na eternidade, já estava na agenda de Deus esta noite como uma noite de vitória para a minha e para a sua vida. Deus preparou esta oportunidade. E queira o diabo ou não, hoje é o culto que escolheu o eterno para mudar a nossa sorte e reescrever a nossa história. Eu vinha para cá falando com o Espírito Santo, refletindo na minha vida pessoal, e mais o final de ano que chegou, e o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. E a ministração se resume em uma única frase: 2024 ainda não acabou, vírgula, as promessas estão de pé. Oh glória! Crente, eu quero que você entenda que você é filho do rei. Eu preciso que você compreenda que você nasceu para dar certo. Independente da circunstância, de como se encontra a página do livro da tua vida hoje, saiba que vai dar tudo certo. Oh glória! Quem é espiritual compreende as coisas do Espírito. Aleluia! Nós sabemos que Jacó, ele era filho de Isaac, neto do patriarca Abraão, e uma figura forte no que diz respeito ao eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Quem aqui que nunca iniciou uma oração, ou clamou ao Deus do céu, usando essas verdades? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. No entanto, quando se diz respeito à vida de Jacó, é de conhecimento do estudioso da Bíblia, que Jacó, mesmo sendo neto de Abraão, herdeiro das promessas do eterno, o começo da sua história é cheio de altos e baixos. Um dia está firme, outro dia está mais ou menos. Um dia está muito bem, outro dia está mal. É só as coisas fluir, ele deixa a vida levar. Quando a chapa esquenta, faz até promessa de ser aquilo que já é um estatuto perpétuo, algo que o próprio Deus deu antes da lei, porque a lei é os 10 mandamentos. No entanto, decálogo, os 10 mandamentos é a lei, mas estatuto perpétuo é aquilo que vem antes da lei. Abraão, antes da lei existir, já deu dízimo. Aqui eu vou abrir um parênteses, não está no esboço da mensagem, mas vale dizer. Para quem é defensor da teologia, que ignora a primícia e o dízimo, dizendo que isso é para a lei, dízimo para os judeus, e o sabate, o sábado, é estatuto. E nós sabemos que sábado significa descanso, um dia de descanso na semana. Todo cristão tem um dia na semana de descanso, uma vez que Cristo ressuscitou ao domingo. É uma tradição cristã, e se funcionou com os nossos pais na fé, quem sou eu para revolver esse mar? Por isso que a gente ignora, quando alguém diz assim: domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Não. O domingo ele é do Senhor
Jesus Cristo. E dízimo é estatuto, é perpétuo, é algo eterno, é antes da lei, é no período da lei e é na dispensação da graça. Mas o que eu quero que você entenda é que eu encerro parênteses e volto para a ministração. Quando Jacó sai de casa de mão vazia, com medo do irmão, preocupado com a reação do pai, porque foi na pilha da mãe, mentiu para o pai, enganou o irmão, e tudo que o homem planta, o homem colhe, toda ação tem uma reação, já no começo ele vai parar no deserto. Aqui você começa a entender, porque tem muito crente, filho de Deus, herdeiro das promessas de Abraão, que às vezes está no deserto. Mas eu quero que você compreenda que mesmo no deserto, o filho de Abraão, a igreja de Cristo Jesus, eu repito, se posicionar e se colocar na brecha, porque Jacó estava no deserto, sim, reclinou a cabeça numa pedra, e um travesseiro macio, dependendo do jeito que você usar, já é desconfortável. Agora imagine uma pedra como travesseiro. Mas mesmo no desconforto da vida, ele se colocou na brecha e se posicionou, e disse: se o Senhor me prosperar nessa terra, de tudo que o Senhor me der, eu devolvo o dízimo, a primícia. Oh glória, chegou o tempo. Jacó agora está próspero, venceu na vida, e então ele se posiciona e decide voltar para a terra que manda leite e mel, para Canaã celestial. É claro que eu estou não forçando o texto, mas eu estou interpretando, porque a Canaã não é a celestial, mas era a promessa de Deus para os judeus, era o centro da vontade do eterno. Eu já vou logo dizendo para todos que me ouvem aqui: não saia do centro da vontade de Deus. E se você está longe da Canaã, volta hoje. O ano ainda não acabou, dá tempo de renovar a aliança, dá tempo de reconciliar, dá tempo de fazer um concerto, dá tempo de começar outra vez, aleluia. Agora tem uma questão que a gente precisa compreender, porque é inevitável pregar as rosas e não mostrar os espinhos. Todas as vezes que o homem se posiciona, reconhece o governo de Deus e faz um conserto, o preço a pagar é alto. Não tem como. É por isso que você muitas das vezes escuta pessoas falar assim: ó, pastor do céu, misericórdia, quanto mais eu oro, mais difícil fica. Eu não entendo, estou firme, não perco um culto, dizimo, sabe, irmão de Deus? Mas aí parece que quanto mais firme eu estou, mais difícil fica. É claro. Você acha que o diabo ou os seus demônios vai perder tempo com quem já está mais para lá do que para cá? É por isso que o outro diz que está tudo tranquilo na vida dele, porque já está mais para lá do que para cá. Eu imagino que Satanás e os seus demônios devem pensar assim: vamos deixar do jeito que está, que se a gente mexer, é perigoso o cabo ainda fazer um concerto e voltar para Jesus. Agora o crente, quando ele se posiciona, o diabo se levanta, os demônios se levantam, às vezes até o carnal se levanta, só que levanta para cair, porque a Bíblia diz que 1000 pode cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a igreja em Cristo Jesus jamais será atingida. O Senhor é o nosso pastor, e em nada teremos falta. Oh glória! E eu estou sentindo graça aqui na casa. Estou sentindo. Quem é espiritual compreende as coisas do Espírito de Deus.
Aí Jacó chama as esposas, Raquel e Lia, reúne os filhos e diz assim, ó, chega de altos e baixos. E também chega de viver na sombra dos outros. Eu vou me posicionar, porque eu sou filho de Isaac, neto de Abraão, herdeiro das promessas, e está na hora de eu tomar posição na vida. Antes que 2025 chega, se posicione, crente. Tome posição de homem de Deus. Tu foi chamado para ser luz. E aí Jacó reúne toda a família e vai para o centro da vontade do Eterno, para a terra que manda leite e mel. Só que quando eles saem de Betel, rumo a Efrata, a esposa que ele mais amava, Raquel, entra no período de parto. Ela é mãe de José, todos conhecem José o sonhador. E agora ela vai dar à luz a mais um menino, ao caçula. E ao contrário do latino, do brasileiro, que a gente tem por cultura e é natural, a gente fala que bajulamos muitos mais novos, caçula. Mas a verdade não é bajular, é que a gente tem um carinho maior por causa da, vamos dizer assim, por ser o mais novo, menos experiência. A rapia do tacho é um senso popular que encaixa perfeitamente. Mas o judeu não. Ele bajula, é o primogênito. Ele passa a mão na cabeça, é do primeiro, é do mais velho. Só que no caso de Jacó, esse menino aqui era o filho da sua velhice. Eu tenho 4 filhos e 4 netinhas já. E a minha filha caçula, mas a minha esposa brinca, é a filha da nossa velhice. Porque a minha filha caçula tinha 15 anos, tinha 14 anos quando a minha esposa engravidou de novo. Aí a Débora Esté veio quando a caçula tinha 15 anos de idade. Até os irmãos da Débora Esté bajula ela. Agora, a espinha dorsal da mensagem, e que o Espírito Santo colocou no meu coração, é os detalhes que estão entre linhas nas Sagradas Escrituras. Porque essa Raquel aqui viveu boa parte da vida dela do lado de um filho de Isaac, neto de Abraão, servo do Deus vivo. Olha aqui para mim. Tem gente que passa a vida toda do lado de um homem de Deus e não aprende nada. Está na hora da gente saber aproveitar melhor quem é vaso de honra nessa terra. Valorizar mais, aprender mais. Aproveitar mais. Pastor que me formou, que me levantou como... Foi instrumento de Deus para me levantar como pastor, como obreiro, como pregador. Até hoje pastoreia na cidade de Umas. Sempre eu vou lá visitar ele. E às vezes eu estou lá na casa dele, às vezes nós comendo um churrasquinho, conversando, lembrando dos bons momentos. Eu fico olhando e passa um flash na minha mente. Eu falo, eu poderia ter aproveitado mais o meu líder. Eu poderia ter aprendido mais. Passou tão rápido. Raquel passou a boa parte da vida do lado de Jacó e não aprendeu nada. O dia que Jacó se posicionou, ela quase, e eu digo quase, atrapalhou o projeto de Deus na vida de Jacó. Só não atrapalhou porque os planos de Deus são maiores. Pode levantar um demônio no inferno, um anjo no mundo espiritual, ou um carnal nessa terra, mas os planos de Deus sobre a tua vida são maiores.
Eu vou repetir de novo porque é profético. Pega que é de graça e tem endereço direto. Os planos de Deus sobre nós outros é maior do que essa intriga, é maior do que essa fofoca, é maior do que essa mentira, é maior do que essa inveja, é maior do que essa mendiça ou deixou de dizer, é maior do que esse feitiço, do que essa bruxaria, do que essa obra de terreiro de macumba. Os planos de Deus para esta igreja é maior. Pastor Wendel Gonçalves, e por que ela quase frustrou o projeto de Deus? Porque na hora que Jacó se posicionou, ela foi junto. Mas aí a Bíblia diz que ela entrou na casa do pai e furtou. A gente sabe que furto é um crime. No mundo jurídico, está aqui o pastor Eduardo, que conhece muito bem, é operador do direito. A gente classifica roubo quando é executado mediante uma violência, ou por aí, né? O furto não. Mas à luz da Bíblia, um dos mandamentos é: não roubarás. Vamos esquecer o mundo jurídico. Furto, roubo, não. Furto, roubo, não. Se você roubou, pronto. Ela foi lá e roubou. Detalhe: primeiro erro dela, primeiro pecado, infringiu um dos 10 mandamentos, roubou. Agora o mais crítico, o que ela roubou ainda era ídolos de deuses pagãos. A pessoa rouba, já não agrada a Deus, e ainda vai roubar o que não presta. Aí o pai dela e o irmão dela pegou alguns jagunços e foi ao encontro de Jacó. Quando encontrou com Jacó, a chapa esquentou. E como Jacó estava no centro da vontade de Deus, e coisa linda é andar debaixo do governo do Eterno, Jacó falou assim: pode entrar na tenda, procura aí entre a minha família, entre os meus auxiliares. Se alguém te furtou, que ele pague com a mesma moeda, porque eu estou em paz. Aí Raquel subiu no animal, escondeu os ídolos debaixo da roupa. Aí comete outro pecado, mente para o pai, que estava naquele período das mulheres. Resumindo, o projeto de Deus prevaleceu, porque não é um mentiroso que vai atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Não é um ladrão de sonhos, invejoso de projetos, que vai atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Não é um idólatra que se curva diante de deuses pagãos, que vai atrapalhar o projeto do único e verdadeiro Deus sobre esta igreja, sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Oh, aleluia! Os planos de Deus são maiores. Aí na hora que o menino vai nascer, e há quem diga que começar bem é bom, mas melhor do que começar bem é terminar bem. A Bíblia chega a dizer que o fim das coisas é melhor do que o início delas. É por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque a gente só se preocupa com o começo do ano. Vocês já viram o tanto de projeto de vida que tem em janeiro? Todo mundo animado, minha pastora. Mas aí chega meio do ano, junho, setembro, doidinho para chegar a dezembro para entregar o cargo, fugir da responsabilidade, da linha na pipa. Mas a Bíblia está dizendo que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Tem muitos que às vezes nem começa bem, mas termina bem. E eu não sei como você começou, mas queira o diabo ou não, no poder desta palavra e do sangue do Cordeiro que nos justifica, que é Cristo Jesus, terminaremos 2024 de cabeça erguida. Terminaremos este ano cantando o hino da vitória, porque agindo nosso Deus, ninguém impedirá. E se Ele é por nós, eu digo em alto e bom som: quem será contra nós?
Oh glórias! Cinge os ombros, crente. Levanta a cabeça, meu santo. Você nasceu para dar certo. Algumas versões está entre parênteses. E todas as vezes que tem parênteses na Bíblia latina, quer dizer, explicação. E ela morreu. Isso me faz entender que houve uma complicação no parto. Mas deu tempo dela refletir e conversar. Aliás, as parteiras olhou para ela e disse: fica tranquila, tu vai ter um menino. O menino vai nascer. Trocando em miúdo, a sua história acaba, mas a do teu filho só está começando. Para nós que servimos a Deus, a morte é o início de um novo tempo. Mas para quem está lá no mundo, a morte significa ponto final. Morreu, acabou. Esse negócio de vou suicidar, tirar minha vida, que eu ponho um ponto final no meu sofrimento, mentira do diabo para te iludir. Suicídio é coisa do cão. Suicídio não põe ponto final em sofrimento de ninguém. Porque é aí que a chapa esquenta. Porque do lado de lá não há mais esperança. O sofrimento é eterno. Acabou. Mas enquanto respiramos, há esperança. E Paulo disse que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo vai arrancar essa ansiedade da tua vida, neutralizar esse espírito de inferioridade na tua casa, vai repreender, bloquear essa depressão, e você não vai ter desejo de morte, crente. Vai sair daqui nesta noite cheio de vida, e vida com abundância. Recebe esta palavra, e eu vou mais longe, porque estou cheio de Deus. Eu ministro vida, e vida com abundância na tua casa, no seio da tua família. Recebe vida, e vida com abundância. A noite, você quer? Quem recebe esta palavra? Vida, vida e vida com abundância. E aí, ela poderia ter aprendido com o esposo que é melhor terminar bem do que começar bem e terminar mal. E no mínimo ela poderia ter dito assim: ó, eu só estou terminando a minha história. É claro que eu deixei a desejar, quase atrapalhei o projeto de Deus na vida do meu marido, fazendo o que não devia, mas eu estou tendo a oportunidade de terminar bem. Peço perdão ao Eterno e desejo ao meu filho, que só está começando a história da vida dele porque acabou de nascer, eu quero que ele vá mais longe do que a mãe dele, que seja diferente da mãe dele, que seja melhor do que a mãe dele. Esse sentimento, ele é de Cristo Jesus. A gente tem que parar com essa questão de achar que quando alguém está crescendo, se destacando, alcançando sucesso, êxito, é uma ameaça para nós. Pelo contrário, o que Deus tem para você é seu, mas o que Deus tem para mim também é meu. A não ser que você é um dos tais que enterra seu talento, que faz pouco caso daquilo que Deus te deu. Mas se você não é um enterra-talento, descansa teu coração, o sol brilha para todos. Deixa quem está se destacando e crescendo, que voe mesmo, e voe alto. E se possível, ora para ele crescer. Por que eu digo que esse sentimento é de Cristo Jesus? Porque o próprio Cristo disse para a igreja: vós, nós, Jesus disse: vós fareis a metade do que eu fiz no meu ministério terreno aqui na terra. Porque o cara sou eu, então ninguém pode passar da metade do que eu fiz. Ou ele disse: não, vós fareis igual a mim, mas mais do que eu não. Não, Jesus olhou para você e disse:
vós fareis obras maiores. Jesus está dizendo assim: eu quero que tu vá mais longe, eu quero que tu cresça. Oh glória, oh aleluia, Deus de maravilha. Eu não me considero uma liderança, posso ser um influenciador, por causa das redes sociais, do testemunho que eu tenho. Amanhã permitindo Deus, eu vou falar do testemunho do meu acidente, do homem que passou pelo fogo, a qual eu já tive a oportunidade de falar nesse tempo. Mas eu não me considero uma liderança, pelo contrário, sou pastor auxiliar, dou atendimento no gabinete, sim, porque o meu pastor hoje fica muito na sede, como vice-presidente, auxiliando o irmão dele, e eu fico muito na congregação. Então, eu acabo que de uma forma ou de outra faço um papel de pastor local. Mas eu vou dizer para vocês, se algum dia Deus permitir eu me tornar uma liderança, pastor Eduardo Messias, quando eu ver um obreiro destacando, aí que eu vou orar. Quando eu ver um crente decolando, aí que eu vou orar e jejuar. E se alguém questionar, eu vou dizer: amanhã, quando ele estiver lá em cima, eu vou olhar daqui de baixo com tanto orgulho, e vou poder dizer para quem estiver aqui: é discípulo meu, obreiro meu, foi formado por mim. Oh glória! Esse tem que ser o sentimento. Quem sabe assim o reino ganharia mais, a igreja seria mais leve. Mas hoje a gente não pode ver alguém destacar, né? Não pode ver alguém crescer. Cantor Silvan Santos, que é até pastor, ele tem uma letra de um hino que é mais ou menos assim: Deus, eu não entendo por que a gente ora tanto para o Senhor levantar, depois que o Senhor levanta, a gente mesmo quer matar. Mas eu termino essa palavra em alto e bom som, dizendo para você que não foi isso que Raquel fez. Pelo contrário, assim que as parteiras disse, o menino vai nascer, a história desse filho seu só está começando. As últimas palavras dela, as últimas atitudes dela, ela encerra o livro da vida dela, liberando uma palavra de maldição. Não sei se você conhece alguém, eu já ouvi uma história semelhante a essa. Até na hora da morte, a pessoa está com o coração de pedra. Ela olhou para o menino e disse para as parteiras: o nome dele será Benoni, que quer dizer filho da minha dor, filho da minha aflição, filho da minha decepção. Trocando em miúdo, a história dele não vai passar de uma vergonha. Imagine as pessoas olhando para esse menino e dizendo para ele: que decepção, que vergonha. Mas a história não termina aqui, porque o pai entra em cena, e quem pensou que o pai ia ficar de fora, vai viver para ver que o pai não vai deixar 2024 acabar sem a palavra dele na sua vida. Estão enganados quem pensou que tu é um Benoni. Vão se frustrar quem achou que a tua história era uma decepção, que o teu 2024 seria uma vergonha. Deus me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que o Pai, o Eterno, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor dos exércitos, aleluia, hoje dia 20 de dezembro, Ele entra nessa página do livro da tua vida e diz para os defuntos,
para os cadáveres ambulantes, para aqueles que estão mortos, falando que não deve, aliás, defunto não deveria nem falar, mas andam dizendo que a tua história acabou, que você não vai longe, que você não vai conseguir, que você não passa de uma decepção, que tu é um Benoni. Quem sabe já liberaram palavra de maldição, como Raquel na vida deste menino, dizendo Benoni, dizendo é mais uma na vida, dizendo eu quero ver quando chegar a vez dele, então vai viver para ver, porque o pai entrou em cena. Só quem crê que o pai está aqui fica de pé. Eu não sei quais foram as palavras que você ouviu esse ano. Eu não sei que tipo de palavras liberaram sobre a sua vida. Eu não sei debaixo do jugo de quem você se encontra. A minha esposa, ela é psicanalista. E ela sempre auxilia, principalmente irmãos na fé, que estão com dificuldade, com ansiedade, com depressão, etc. E ela sempre fala comigo, meu bem, ora por fulano, mas ela não entra em detalhe, por questão de ética profissional. Mas esses dias ela me disse, meu bem, vou entrar em detalhe porque o companheiro é amigo seu, esposo da cantora evangélica fulana de tal, que dorme em Cristo Jesus, que faleceu, está no descanso, e ele está sofrendo, ele está com depressão. E disseram para ele que a vida dele era ela. Falaram para ele, agora o que você vai fazer sem ela? O ministério seu era dela. E ele deixou essas palavras entrar. E sem ela, agora ele se viu na depressão, desejando a morte, mas com medo de ir para o inferno, mas em cima do muro. Eu preocupado, quando fui na cidade de Itaberaí visitá-lo, visitar meu pai, eu aproveitei a oportunidade e fui visitá-lo. Ele disse, pastor, falaram para mim que eu só subia no altar por causa da minha esposa, que era cantora, que só faziam menção do meu nome como obreiro por causa da minha esposa. Eu estou no banco, ninguém me enxerga mais, acabou, pastor. Eu não sou nada. Resumindo o que Deus usou-me para falar, eu disse, tu é filho do rei, tu nasceu para dar certo, não deixa o diabo te enganar, porque ele é um mentiroso, tu é um príncipe, e o Espírito Santo está mandando eu dizer para você nesta noite, não permita o diabo te enganar, crente. Tu é filho do rei. Tu nasceu para dar certo. E na minha e na tua vida, quem dá a última palavra não é de geladeira ambulante, porque todo cadáver é gelado. Raquel tinha acabado de morrer. E o que tem de crente morto, que anda falando abobrinha por aí, mas nós não fomos chamados para ouvir defunto, mas o filho conhece a voz do pai. A mãe disse, o nome dele será Benoni. Acabou. A história dele não vai passar de uma decepção. O texto dizia, o pai entra em cena. Eu imagino, e eu posso imaginar o pai pegando o menino, olhando para o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaac, e com uma palavra, pastor Eduardo, ele quebra a
maldição. Ele desfaz a palavra negativa. Eu não vim aqui pregar teologia de maldição hereditária. Não. Mas eu quero que você saiba que a palavra do Pai tem poder para lançar por terra até inveja, para desfazer mentira, para bloquear fofoca, para neutralizar palavras negativas, e por que não dizer de maldição? Pastor, colocaram meu nome na boca do sapo. Pastor, lançaram meu nome de cima de uma ponte em água corrente. Pastor, meu nome está na encruzilhada, na mata virgem. A palavra do Pai tem poder. Quem crê no poder da palavra do Pai aqui? Então por que você anda desinquieto, com medo? Ah, pastor, estão falando isso, estão dizendo isso, não me interessa. E nem quero que Deus me revele o que estão dizendo. Eu não vim aqui mexer com o teu sentimento. Eu vim aqui dizer que quem dá a última palavra aqui é o Pai. Quem dá a última palavra aqui é o Pai. É Deus. E foi Ele quem lhe trouxe aqui nesta noite. O pai pega um menino, pastor Eduardo, que acabou de nascer debaixo de uma maldição, que tinha tudo para dar errado. Mas o pai quebra a maldição com uma palavra, dizendo: o nome dele não é Benoni. Você não é uma decepção. Você não é uma frustração. Você não é uma vergonha. Nós não somos Benoni. O pai disse: o nome dele será Benjamim, que quer dizer filho da minha destra. Eu pesquisei o que significa filho da minha destra, e sabe o que os judeus ensinam? Filho da destra é mais ou menos assim, amigo, vem cá. É aquele que está debaixo do braço do pai, que anda colado com o pai. Então o pai está dizendo: ele não vai ser uma vergonha, ele não vai ser uma decepção, ele não vai ser uma frustração. Pelo contrário, quem olhar para ele vai dizer: o pai abraçou ele, o pai abraçou ele, o pai abraçou ele. Quantos acreditam que o pai te abraça? Oh glória! Ainda tem quem crê que Benjamim significa também, ou quer dizer também, filho da minha mão forte. É Deus dizendo nesta noite: quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá, que ele não é uma vergonha, não é uma decepção, não é uma frustração. Pelo contrário, está debaixo da minha mão forte. Oh glória, pastor Eduardo, anjo desta igreja, permita-me fazer aqui algo bem simples. Levanta a mão direita do Senhor, assim, ó, abençoa. Eu aprendi que a gente recebe a unção, que a gente respeita, está debaixo da mão do anjo da igreja. É vitória, é princípio bíblico, é honra. Mas agora olha para mim aqui, pense comigo, está debaixo da mão do Pai. Oh glória! Eu quero orar com você agora. Mas antes de eu orar, com muito respeito, é a primeira e única vez que eu faço nesse culto de hoje. Deixei para o final. Eu estou na direção de Deus. Não é meninice nem mecanizado não. É direção do Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado assim com carinho e diga para ele: você já viu debaixo da mão de quem que eu estou? Você já sentiu a mão de Deus sobre a minha vida? Aleluia! Aleluia! Quem está sentindo a mão de Deus aqui nessa casa? Quem está sentindo a mão de Deus aqui nesta noite? Aleluia! Cadê os Benjamim de Deus? Cadê os Benjamim de Deus? Cadê aqueles que nasceram para dar certo? Deixa eu ver os Benjamim de Deus. Oh glória, oh glória. Recebe graça, recebe a providência do eterno, recebe a mão de Deus sobre a tua vida, recebe a mão de Deus na tua casa, recebe a mão de Deus no teu ministério, recebe a mão de Deus na tua finança. Eu também quero a mão de Deus na minha vida. Alabacamanto Coreba. Recebe igreja, recebe igreja, recebe.
Oh glória, oh glória. Para mim devolver o microfone, Maria, quando ouviu o anjo dizer: tu vai ser mamãe, o menino vai nascer, sem o homem colocar a mão. Porque tudo na vida, quando a gente alcança sucesso, tem quem pergunta: quem foi o padrinho? Quem indicou? Quem colocou a mão? Aí tem alguns que falam assim: eu não tenho padrinho, eu não tenho costa larga, eu não tenho QI, eu não tenho nome. Maria estava dizendo para o anjo Gabriel: eu não tenho QI, não tenho quem indico. E aí tu está dizendo que o homem não vai pôr a mão? É Deus dizendo assim: a minha promessa materializar na tua vida, não precisa o homem colocar a mão. Acreditando o homem ou não na sua história, quem viver verá. Aí Maria falou assim: mas como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou gerar, dar a luz, sem o homem colocar a mão? Olha aqui para mim. Como é que tu vai viver as promessas de Deus? Como é que eu vou alcançar as promessas do Eterno sendo tão pequeno igual eu sou? Aí o anjo responde: quer saber como? A sombra do Onipotente vai te cobrir aqui hoje. Gabriel disse: a sombra do Onipotente vai te cobrir, e o Espírito de Deus vai te tomar, e a promessa vai materializar, porque o Emanuel vai nascer. Como um anjo de Deus, eu digo em alto e bom som nesta noite: a sombra do Onipotente está sobre nós. O Espírito de Deus vai te encher, a promessa do Eterno vai materializar. O ano ainda não acabou. Quem dá a última palavra aqui é o Pai, e a palavra do Pai é Benjamim, é Benjamim, é filho da minha destra, é filho da minha mão forte, nasceu para dar cedo. Recebe a presença do Espírito Santo, recebe a presença do Espírito Santo. Seja cheio de Deus agora, cheio de Deus agora, e a sombra do Onipotente cobre esse ambiente agora. Recebe esta graça, recebe esta unção, recebe esta palavra, recebe esse poder. Eu quero saber se há entre nós alguém que nesta noite quer sair debaixo da sombra do homem e vir para debaixo da sombra do Onipotente. Deixar de ser um Benoni na vida. Até hoje foi só decepção, frustração. Mas a partir desta noite, tu será um Benjamim de Deus, e vai andar debaixo da destra do teu Pai. Pastor, o que eu faço? Ou como que eu faço? Aceite Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu Senhor e como teu Salvador. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Cristo aqui hoje? Você que quer entregar sua vida para Jesus, dê um sinal com a sua mão. Não é nem necessário você vir aqui à frente, mas se quiser, vem. Que eu mesmo faço questão de descer e orar com você e te abraçar. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Cristo aqui nesta noite? Pastor, eu quero reconciliar. Pastor, eu quero renovar a minha aliança. Alguém deixou uma mensagem no meu direct no Instagram dizendo: pastor, eu estou desviado, mas eu ouvi o seu testemunho hoje. Eu respondi para ele: já tem 10 anos que eu me acidentei e queimei 92% do corpo. Ele disse: mas hoje que eu tive a oportunidade de ouvir o seu testemunho, pode vir, pode vir. E ele disse: pastor, o seu testemunho falou muito comigo, porque eu estou afastado. Eu saí da presença de Jesus, abandonei a igreja. E se eu me acidentasse, pastor, e queimasse 92% do meu corpo, aonde eu estaria hoje sem Jesus? Eu achei lindo o pastor Eduardo, porque ele estava reconhecendo que o fato de eu estar de pé, depois de queimar 92% do corpo, não foi a medicina, foi Deus.
Eu escrevi para ele: meu filho, e o que te impede de aceitar a Jesus e voltar hoje para Cristo? Eu digo para você nesta noite: o que te impede de renovar a sua aliança hoje? De reconciliar agora? De aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu Senhor e como teu Salvador neste momento? Nós vamos orar por esses irmãos aqui na frente. Mas ainda dá tempo. Não deixe para amanhã o que Jesus quer fazer agora. Hoje é o dia. Não é amanhã não, é hoje. Que inicie um novo tempo na sua vida. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos abençoar esses dois irmãos. Acredito eu que estão se reconciliando. Ou como você quiser entender melhor. Renovando a aliança. Aceitando a Cristo Jesus. O certo é que o mundo espiritual entendeu. E toda maldição está caindo por terra agora. Toda palavra negativa está sendo bloqueada agora, igual Jacó disse: não é Benoni, é Benjamim. Não são criaturas, são filhos. Não são filhos rebeldes, são filhos convertidos. Meu Deus e meu Pai confirmam o nome deles no livro da vida. Pelo poder do sangue do Cordeiro do Madeiro, purifica eles de todo pecado. Sela eles com teu Santo Espírito. Inicia hoje um novo tempo na vida deles, ó Pai. Tempo de bênção e não de maldição. Tempo de vitória e não de derrota. É a oração que nós fazemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam essa palavra profética da autoridade de Cristo Jesus. Amém? E se for costume da igreja, é claro que eu não quero cometer uma garfa aqui, as palmas louvam ao Senhor Jesus. Eu devolvo o microfone aqui a você.